a temática hoje fala sobre o arrebatamento, Felipe. Interessante, né? Falar sobre o arrebatamento da igreja, ou sobre escatologia, né? É polêmico, todo mundo sabe, né? Quem estuda teologia sabe da polêmica que é por causa das diferentes visões que tem na escatologia, né? Nessa área que trata das questões do fim, quando Jesus vai voltar, etc. O milênio, se o milênio é literal, se nós já estamos vivendo o milênio, se vai ocorrer ainda, se ocorre depois da tribulação, etc. São assuntos bem polêmicos que geram bastante debate aí no meio acadêmico há muito tempo. E eu vou tentar aqui falar sobre o arrebatamento dentro de duas perspectivas, né? Quem me conhece sabe que eu defendo uma visão pós-tribulacionista com respeito ao arrebatamento. Mas eu vou tentar aqui trazer duas visões, né? Que é o pré-tribulacionismo, que é a visão base da Assembleia de Deus, e vou trazer também a visão pós-tribulacionista, né? Não vou fazer nenhum espantalho, nenhuma falácia a respeito de qualquer uma das duas, mesmo que uma delas eu acho que está totalmente equivocada com respeito à Escritura, mas vou tentar ser o mais fiel possível às visões dentro da escatologia pré-tribulacionista e da escatologia pós-tribulacionista. E eu já vou começar aqui partindo da onde a gente parou, né? Que foi na última segunda-feira a gente estava tratando sobre arrebatamento. Sim. E a gente parou na análise de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Estávamos eu e o pastor Lucia aqui falando. E qual que é o problema de se tratar, de falar de 2 Tessalonicenses, capítulo 2? É que a polêmica vai estar no versículo de número 3, né? E nos versículos 6, 7 e 8. Por quê? Vamos ver. No versículo 3 diz assim, ó: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, e aqui quando diz o texto, aquele dia está falando do arrebatamento, da vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele. Aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Os pós-tribulacionistas entendem que o texto está sendo claro, que, como está escrito aqui, que aquele dia, o dia do arrebatamento, não viria sem que antes viesse a apostasia e o homem do pecado seja revelado. Então, para o pós-tribulacionismo, o arrebatamento acontece após a manifestação da apostasia e após a manifestação do anticristo. Existe uma visão pré-tribulacionista que vai dizer o seguinte. Existe até um livro escrito por, se eu não me falha a memória, o nome do livro, o nome do autor é Wayne Rose, W. Rose, né? E ele vai dizer que a palavra apostasia, no versículo 3, significa arrebatamento ou retirada. E aí ele vai interpretar, né? Se a apostasia aqui no texto significar realmente retirada, dando a ideia de arrebatamento, então realmente o dia do Senhor vai acontecer primeiro o arrebatamento e depois vai se manifestar o filho da perdição. Mas qual que é o problema em interpretar a palavra apostasia com o significado de arrebatamento? Se nós olharmos o versículo de número 1, o versículo 1 diz o seguinte: ora, suplicamo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, olha só, Paulo está falando no verso 1 do arrebatamento, que é a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, é o arrebatamento. Aí, no verso 3 ele diz: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, que dia? O dia que está dito no verso 1, o dia da vinda de Jesus e da nossa reunião com Ele. Olha só, aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Se a apostasia aqui é arrebatamento, então Paulo estaria... Vamos supor que a palavra aqui seja arrebatamento, né, no lugar de apostasia. Então Paulo estaria dizendo assim, ó: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, que é o dia do arrebatamento, não virá sem que primeiro venha o arrebatamento.
Então não faz sentido nenhum interpretar a apostasia como arrebatamento. Essa é uma das interpretações pré-tribulacionistas, é interpretar a apostasia como arrebatamento. Mas muitos pré-tribulacionistas têm discordado dessa interpretação dessa palavra, né? Uma outra questão da teologia pré-tribulacionista é com relação aos versos 6, 7 e 8, que diz o seguinte: E agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado, porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então a questão é o seguinte: no verso 6, o texto diz que nós sabemos o que o detém, dando a ideia que é alguma coisa, né? Só que no verso 7 diz que há somente um que o detém, dando a entender que é alguém. Há um que o detém, então é alguém. Né? E este ser, né, que pode ser alguém ou não, ele é que impede a manifestação do anticristo. Então ele precisa ser retirado para que o anticristo se manifeste. Há duas interpretações pré-tribulacionistas, né, com relação ao que detém a manifestação do anticristo. Em primeiro lugar, a mais comum é dizer que aquele que detém o anticristo é a igreja. A igreja detém a manifestação do anticristo. Então, a igreja precisaria ser retirada, e aí seria o arrebatamento, para que manifestasse o anticristo. Uma outra posição pré-tribulacionista é que aquele que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Então, precisaria ser retirado o Espírito Santo para se manifestar o anticristo. Só que, qual seria o problema, a meu ver, é claro, qual seria o problema com essas interpretações? Os pós-tribulacionistas vão entender que, se a gente dizer que é a igreja que impede a manifestação do anticristo e ela precisa ser retirada, então, logicamente, os versos 6 e 7 precisariam ocorrer, 6, 7 e 8 precisariam ocorrer antes do verso 3. Né? Pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Então, primeiro precisaria ocorrer o verso 6 e 7. E o 8. Então, precisaria ser retirada a igreja, caso seja a igreja que detenha o anticristo, né? Caso seja o fato. Só que, se a gente fizer isso, nós vamos estar anulando o verso 3. Por quê? Se a gente botar o acontecimento dos versos 6, 7 e 8, o verso 3 é anulado, porque o verso 3 está dizendo que a vinda do Senhor só ocorrerá depois que ocorresse a apostasia e o homem do pecado fosse revelado. Então, se a igreja ser retirada antes, se a vinda do Senhor ocorrer antes da manifestação do anticristo, isso anularia o verso 3, porque para o arrebatamento ocorrer, para se retirar da igreja, Jesus precisaria vir. E o verso 3 está dizendo que ele não viria sem que antes fosse manifestado o filho da perdição. Então, há um paradoxo aqui entre o verso 3 e os versos 6, 7 e 8 para o posicionamento pré. Né? Esse é um questionamento feito pelos pós-tribulacionistas. Né? Um outro questionamento que é feito pelo pós-tribulacionismo é que nós só podemos entender, só pode ser entendido que aquele que detém o anticristo é a igreja ou o Espírito Santo por mera suposição. Porque não está no texto que é a igreja e nem o Espírito. O texto, na verdade, diz duas coisas. Primeiro, o verso 6 vai dizer o que o detém, dando a ideia que é uma coisa abstrata, sem vida, um objeto ou qualquer coisa do tipo. O que o detém? Vós sabeis o que o detém. Mas no verso 7, ele diz, somente há um que o detém.
Então é dito duas coisas, o que o detém e a um que o detém, dando a entender que pode ser algo, um objeto, ou pode ser um ser. Né? Agora, dizer que é a igreja ou o anticristo, né, é mera suposição e todo mundo sabe disso. Né? Não está no texto que é a igreja e também não está no texto que é o Espírito Santo. Ninguém, nem o pós-tribulacionista sabe o que é que detém a manifestação do anticristo. Nós dizer o que é apenas ficar no campo da suposição, da teoria, sem evidência textual.